Pessoal, começando nossa aula de hoje, a gente vai falar aqui daquele exercício que a gente não terminou ontem, né? Lembra que eu queria aqui, ó, a altura da torre na letra B, né? A altura desse morro, né? Já que eu estava querendo a altura desse morro e eu tenho esse ângulo aqui, que ele me deu o seno desse ângulo, então eu poderia fazer o quê? Eu poderia calcular o seno desse ângulo, né? E o seno desse ângulo vai ser o quê? O cateto oposto sobre a hipotenusa, né? Já achei minha hipotenusa era isso aqui. Então eu posso fazer, ó, cateto oposto H sobre minha hipotenusa, né? Que vai ser o seno de 15. O seno de 15 é a raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Então, ó, seno de 15, passo multiplicando o AC, então vai ficar 120 que multiplica isso aqui. No final das contas, eu tenho aqui que minha altura vai ser 60 raiz de 3 menos 1. Beleza? Então, eu utilizei o teorema básico aí de senos para calcular o resultado aí da minha altura da montanha. Certo? Vamos lá. Então, olha só. O que é a lei dos cossenos? Né? Então, vamos pensar assim. A lei dos senos, eu falo que o lado dividido pelo seno do ângulo oposto àquele lado vai ser igual a qualquer lado do triângulo dividido pelo seno do ângulo oposto àquele lado. E isso sempre vai ser igual a 2 vezes o raio da esfera que está circunscrita, da esfera que está por fora. Né? Essa é a lei dos senos. E qual é a lei dos cossenos? A lei dos cossenos, gente, vai ser a seguinte. Pensa um triângulo retângulo aqui, esse triângulo retângulo aqui em A. Né? Se eu calcular o cosseno desse ângulo aqui, o cosseno de alfa, vai ser quem? O cosseno de alfa não vai ser o cateto adjacente, que é AB, sobre hipotenusa, que é BC? Né? E se eu calcular o cosseno, né? Ou seja, deixa eu até escrever aqui, ó. Então, vou chamar esse lado aqui de A, vou chamar esse lado aqui de C e vou chamar esse lado aqui de B, tá? Então, o cosseno de alfa vai ser quem? Vai ser C dividido por A. Beleza. Vamos continuar essa relação. C dividido por A. Então, ó, se eu fizer A ao quadrado vai ser igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Né? Só que eu tenho que, se eu isolar o B aqui, eu vou ficar com A ao quadrado menos C ao quadrado. Né? A ao quadrado menos C ao quadrado. Por quê? Eu passei o C para o lado de lá subtraindo. Beleza, se eu passei o C para o lado de lá subtraindo, o que eu posso fazer? Eu posso trabalhar, né, essa parte aqui. Ó. Por quê? Se eu lembrar do que o C ao quadrado representa, eu posso falar aqui, acho que o livro não está trazendo a definição correta. Deixa eu pegar aqui para vocês. Se eu falo, né, que o meu lado, por exemplo, que eu falo que C, vou até colocar aqui, ó, se eu falo que C vai ser igual a vezes o cosseno de alfa, né? Então eu teria que C ao quadrado, né? Então eu ficaria aqui com C ao quadrado. Substituindo na relação, a gente percebe que pelo teorema de Pitágoras, né, eu tenho que, olha só, olha essa manipulaçãozinha que ele faz, até aumentar aqui. Olha essa manipulaçãozinha que ele faz. Ele fala isso aqui, ó. Menos C ao quadrado é igual a C menos 2C. Por quê? Porque C menos 2C não é igual a C, não é igual a menos C. Beleza. Então, ó, ficou mais C ao quadrado, certo? E isso menos 2 que multiplica. C ao quadrado, gente,
C ao quadrado, o que ele fez? Ele utilizou a relação aqui, ó, de C vezes AC sobre A. Por quê? Olha só, A e A eu posso simplificar. C vezes C não dá C ao quadrado? Então ele só escreveu assim, ó, esse termo assim, que é o próprio C ao quadrado, não fez nada demais. Certo? Quando ele escreve esses dois termos assim, eu tenho que aqui, ó, C sobre A é quem? C sobre A é o cosseno de alfa. Então eu fico com 2 vezes AC vezes o cosseno de alfa. Então é essa relação que a gente tem. Ela é bem mais simples de enxergar quando eu falo assim com vocês. Olha só. Se eu tiver, ó, o quadrado de um lado vai ser igual à soma dos outros dois ao quadrado. Se o ângulo for menor que 90 graus, eu coloco isso aqui, ó, menos 2AB cosseno de beta, cosseno do ângulo. Tá? Se for 90 graus, fica cosseno de 90 é zero, tá? Cosseno de 90, isso aqui tudo dá zero. Então eu só tenho o teorema de Pitágoras. Consegue perceber aqui, ó, que é uma extensão do teorema de Pitágoras? Por quê? Porque essa parte aqui, ó, foi manipulação que a gente fez. Então, eu teria que isso aqui, ó, gente. Vou mostrar aqui para vocês nesse triângulo. Aqui, ó, se eu quisesse calcular aqui em relação a esse ângulo alfa, né, eu faria aqui, ó, a ao quadrado vai ser igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Você fala, Juan, mas isso aí não é teorema de Pitágoras, não. Por quê? Porque o teorema de Pitágoras seria que c ao quadrado, deixa eu até fazer escrito aqui. O teorema de Pitágoras aqui, o original, né, seria c ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Esse é o teorema de Pitágoras, Juan, onde a hipotenusa fica antes da igualdade. Só que se a gente estiver usando a lei dos senos, gente, a gente pode fazer para qualquer, a lei dos cossenos, tá? A lei dos cossenos a gente pode fazer para qualquer lado, desde que a gente lembre dessa relação. Por quê? Olha, o quadrado desse não é igual a h ao quadrado, que multiplica c menos m ao quadrado? Certo? Ó, posso utilizar Pitágoras aqui. Beleza, fiz essa relação. Posso fazer Pitágoras aqui também, para isso aqui, que fica b ao quadrado é igual a h ao quadrado vezes m ao quadrado, certo? Fiz Pitágoras dos dois lados. Aí que tá, olha só, eu acho que h ao quadrado é igual a a ao quadrado é igual a h ao quadrado, que multiplica isso aqui ao quadrado, né? C menos m ao quadrado. E c menos m ao quadrado é um produto notável. Vocês lembram disso? Quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo vezes 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ó, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então tá aqui, ó, tá explícito aqui na minha cara. Beleza. B ao quadrado é igual a h ao quadrado vezes m. Só que se eu pegar sobre esse triângulo aqui, né, já que eu quero achar, se eu pegar aqui, ó, qual vai ser o cosseno desse ângulo? O cosseno desse ângulo chamado de beta não vai ser isso aqui, ó. Cosseno de beta não vai ser A, né, ou CM dividido por A. C menos M dividido por A. Esse não é o cosseno de beta? Vocês vão perceber o que a gente vai fazer aqui agora. Olha só. Fiz essa relação e eu acho que o cosseno, né, de alfa desse cara aqui, ele é M dividido por B, né? Que é o cateto adjacente sobre hipotenusa. Beleza. Então, o meu M, olha só, o meu M, ele vai valer quanto? B vezes o cosseno de alfa. Estão acompanhando? Que o meu M ele vai valer B cosseno de alfa. Só multipliquei aqui, ó. Multipliquei aqui, fiquei que M é igual a B cosseno de alfa.
Estou demonstrando para vocês a fórmula, tá? Beleza, se eu substituir meu m aqui, no lugar desse cara aqui, eu vou ficar com o quê? Eu vou ficar aqui 2 vezes b cosseno de alfa que multiplica c. Olha só, cheguei de novo à minha relação de que a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2bc vezes o cosseno do ângulo alfa. Lembrando, ó, sempre é o cosseno do ângulo oposto ao ângulo que eu estou colocando antes da igualdade, ó. Ah, Juan, entendi. Então, se eu fizesse para esse lado aqui, eu poderia usar cosseno de beta. Sim, você usaria cosseno de beta, tá? E se eu fizesse para esse lado aqui, você faria com esse cosseno aqui, tá? Então, esse é a relação das leis do cosseno. Olha só que bonitinho. Você pode usar qualquer lado do triângulo, gente. Qualquer lado. Então, se eu fizer, pegar esse e fizer a ao quadrado, vai ser igual ao quadrado desse, mais o quadrado desse, menos 2 vezes a multiplicação desse vezes esse, vezes o cosseno desse ângulo. Mesma coisa funciona para esse lado. B ao quadrado, ó, vai ser igual ao quadrado desse, mais o quadrado desse, menos 2 vezes os dois lados, vezes o cosseno do ângulo. Outra relação que a gente tem é que C ao quadrado é igual ao quadrado desse, mais o quadrado desse, menos 2 vezes a multiplicação desses dois lados, vezes o cosseno desse ângulo. Tá vendo? Sempre o cosseno do ângulo oposto, ó. Cosseno desse, olha só, tá vendo? Ó, cosseno de alfa para o lado A, cosseno de alfa para o lado A e cosseno de beta para o ângulo beta. Olha só, tá vendo? Então, essa é a lei dos cossenos. Gente, isso aqui é muito útil mesmo. No início pode parecer difícil, só que é muito mais fácil do que a gente tentar achar triângulos retângulos. Vamos fazer um exercício para vocês absorverem isso. Olha só. Ele fala que a figura a seguir representa a vista superior de uma cidade, né? E os pontos M e N no solo, considerando o plano, são os pontos de um edifício. A distância entre os pontos M e N foi obtida por um agrimensor que marcou o ponto R, tal que MRN é igual a 60 graus, RN, que é essa medida aqui, ó, é 300, essa medida aqui é 200 e esse ângulo é 60 graus. E ele pede determinar a medida do segmento MN, ou seja, ele quer saber o comprimento do prédio. Quanto que vale isso aqui, ó? Quanto que vale isso aqui? Como a gente faria isso aqui? Fala, Juan, só tem dois lados, um ângulo, não é retângulo, não tenho nada, né? Se a gente fosse considerar um triângulo retângulo, a gente teria que fazer isso aqui, né? Aí separar aqui, chamar isso aqui de x, né? Aí fazer aqui esse lado aqui vai ser 300 menos x, achar essa altura, né, ou então achar o valor de x se eu utilizar o cosseno, né? Aí beleza, achei o valor de x, achei esse pedaço aqui, faço Pitágoras, acho a altura para depois fazer Pitágoras de novo e achar esse cara, né? Não seria esse o processo de resolução? Então, o que que a gente vai fazer? Isso aqui? Não, a gente vai aplicar a lei dos cossenos. Eu só quero achar esse cara aqui, então é isso que eu vou fazer, ó. Tá vendo que eu tenho um triângulo bonitinho aqui? Então esse cara que eu vou chamar de x, tá bom? Então vai ficar assim, ó. Esse ângulo vai ficar, ó, x ao quadrado, o que eu tô querendo, né, eu coloco antes da igualdade, vai ser igual ao quadrado de 200, então vou colocar 200 ao quadrado, mais o quadrado de 300, certo? 300 ao quadrado, menos 2 vezes que multiplica 200 vezes 300, vezes o cosseno do ângulo de 60 graus. Acompanharam aqui? Entenderam até aqui? O que eu fiz? Gente, dá um sinal de fumaça aí. Beleza, né? Então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou resolver isso aqui. Vai ficar x ao quadrado vai ser igual a 200 ao quadrado. O quadrado de 2 é 4, coloco 1, 2, 1, 2.
né? Mais 9, 1, 2, 1, 2, menos. Quanto que é? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 1, 2, 1, 2. Quanto que é o cosseno de 60, galera? Quanto que é o cosseno de 60? Me dá aí o cosseno de 60. Lembram? Isso aí, meio. Então, vou colocar aqui vezes 0,5. Beleza, esse vai ser meu resultado. Então, vai ser x ao quadrado vai ser igual a 4.000, ou 40.000 mais 90.000 dá 130.000. Certo? Menos, olha só, eu tenho 120.000 vezes 0,5 dá 60.000. Então, ó, o meu x ao quadrado vai ser igual a 130.000 menos 60.000 dá 70.000. Vou extrair a raiz quadrada disso, né? Raiz quadrada disso aí vai ficar 100 raiz de 7. Correto? Estão perguntando por que o 200 e 300 estão ao quadrado? Porque é teorema de Pitágoras, né? Ó, eu tenho que a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2 que multiplica BC vezes o cosseno do ângulo alfa. Vou colocar aqui alfa, colocar arroba, tá? O cosseno disso aqui, tá? Então, por isso. Entenderam, gente? Então, ó, achamos o nosso comprimento, facinho, não é? Olha no meu olho aqui, ó. Olha no meu olho aqui, ó. Fala assim, não é facinho? Não é facinho? Não é facinho? Tá vendo? Facinho, gente, é tranquilo. Vamos para a próxima questão? Depois quase uma ameaça, né? Se você estava achando difícil, já fica mais ou menos. Vamos lá, ó. Questão 12. Ele fala assim: um avião radar que sobrevoa o oceano a 10.000 pés de um ponto R localiza um submarino S com um ângulo de queda de 20... Cadê? Perdi. Um ângulo de queda de 45 graus, como mostra a figura a seguir. Determinar a distância entre o submarino S, ó, o submarino S, e... Cadê? Gente, eu estou perdendo a leitura. E submarino S e o navio T para um ângulo SRT de medida de 120 graus. Então, ele está falando, gente, ó, SRT 120 graus. Então, ele está falando que esse ângulo aqui, ó, mede 120. Beleza. Vamos interpretar essas questões aí. Ele falou que esse ângulo aqui que ele avista é 45 graus, né? Logo, esse ângulo aqui, para completar 90, tem que dar quanto? 45 graus, certo? Ó, esse ângulo aqui é quanto? Esse ângulo aqui é 60. Por quê? Para completar 90, falta 60, certo? Então, ó, olha essa imagem aqui do lado. Eu tenho aqui 45 graus, tenho aqui 60, tenho esse ângulo aqui de 120 graus, né? Então, olha só, eu tenho essa medida aqui, tenho essa medida aqui, tenho essa medida aqui. Por quê? Se aqui é 45, significa que aqui é 45. Logo, se ele falou que se o avião estava a 10.000 pés, significa que essa distância aqui, ó, 10.000, ela está aqui também.
Então, RT também é 10.000, certo? Por quê? É um triângulo isósceles. Beleza? Tranquilo? Até aí, tranquilo? Ó, achei o meu triângulo isósceles. Como eu achei meu triângulo isósceles, como aqui é 10.000, 10.000, eu preciso achar qual é essa medida aqui. De SR, certo? Essa medida aqui, ó, daqui até aqui. O que que eu posso usar? Se eu tenho o ângulo, eu tenho o cateto adjacente, eu posso usar o quê? Tangente. A tangente de 60 vai ser igual a raiz de 3. Logo, essa medida de SR vai ser 10.000 raiz de 3. Beleza? Olha só, tangente de 60 é igual a raiz de 3. Então, cateto oposto sobre cateto adjacente vai ser 10.000 raiz de 3. Então, agora eu já tenho um último triângulo, que é esse aqui, ó. Eu tenho aqui valendo 10.000 raiz de 3, tenho aqui valendo 10.000 e tenho aqui valendo x, certo? Se eu quero achar esse lado aqui, gente, o que que eu faço? Lei dos cossenos. Por quê? Porque é a mais fácil. Uma dica, é a mais fácil. Então, a única coisa que está pegando aqui, gente, é a interpretação das questões, tá? Olha só. Então, eu vou fazer que x ao quadrado, né, que é o valor que eu estou querendo. Até vou deixar aqui, ó. X ao quadrado vai ser igual a quem? A esse ao quadrado mais esse ao quadrado. Então, esse ao quadrado, ó, 10 elevado à quarta ao quadrado, mais 10 elevado à quarta vezes raiz de 3 ao quadrado, menos 2 vezes esse, ó, esse vezes esse, vezes o cosseno de 120. Certo? Acompanharam até aqui? Apliquei a lei dos cossenos. Qual a lei dos cossenos, Juan? Vou escrever aqui de novo para vocês. Ó. Lei dos cossenos é que a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais... Tem um mosquito aqui na minha cara, toda hora. C ao quadrado menos 2 vezes b vezes c vezes o cosseno do ângulo alfa. Tá? No caso aqui eu estou colocando arroba. Então, ó, se eu falei que o meu a é meu x, então o ângulo é o oposto a ele. Tá bom? Beleza, apliquei, ó, ficou 10 à oitava, mais 3 vezes 10 à oitava, menos 2 vezes 10 à oitava, né, raiz de 3, vezes aqui, ó, o cosseno de 120. Galera, você sabe o cosseno de 120? Vocês lembram qual? Vocês têm ideia de como achar o cosseno de 120? Não? Vou ensinar um truquezinho para vocês. Você acha o cosseno de qualquer ângulo. Isso aqui é uma regra linda, 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 ó. Vamos supor que eu tenho o meu eixo aqui, ó, tá? Tenho o meu eixo aqui e o eixo aqui. Vamos lá. Até aqui, ó, até esse quadrante aqui, o primeiro quadrante a gente sabe. Até o primeiro quadrante a gente sabe, né? Que aqui eu tenho o ângulo de 45, o ângulo de 30 e tem um ângulo de 60. Né? Tem aqui 60, 45 e 30. Se eu pensar bem, 120 é quanto mais 90? Né? 90 está aqui, ó. 90 está aqui. 120 é quanto mais 90? Pensa comigo. 30, né? Então significa que eu estou andando 30 graus para cá. Então eu estaria aqui. Mais 30 graus. Certo? Estou andando na circunferência. Estou andando nesse sentido. Então significa o cosseno. Lembra que o cosseno é meu eixo x? Então significa que ele vai ter o mesmo valor do cosseno, ó. Esse comprimento aqui, ó, ele tem o mesmo comprimento desse aqui, ó. É o mesmo ângulo. Não é bem o mesmo ângulo, mas é o mesmo valor de cosseno, olha só. Daqui até aqui, ele tem o mesmo tamanho de daqui até aqui. Conseguiram entender?
Conseguiram entender? Então é isso, ó. Já que é o mesmo ângulo, então eu poderia falar que o ângulo, o cosseno de 120 graus é igual ao cosseno de 60 em módulo. Juan, que isso, módulo? A gente já estudou, né? Função modular, então a gente sabe. Então é a mesma coisa que o cosseno de 60. Tá, se o cosseno de 120 é a mesma coisa que o cosseno de 60 em módulo, por que, Juan, você está falando em módulo? Porque, ó, aqui é zero. Pensei, aqui é zero. Daqui para cá é positivo. Daqui para cá vai ser o quê? Negativo. Então significa que o cosseno de 60, que eu sei o valor do cosseno de 60 é meio, então o cosseno de 120 vai ser quanto? Menos meio. Por isso fica aqui, ó, menos meio. Tá vendo? Então minha dica é, olha só, então falaram assim, então o cosseno de 150 é igual ao cosseno de 60? Pense aí, o cosseno de 150 é igual ao cosseno de quanto? De 30, né? Olha só, se eu tiver aqui, ó, o cosseno de 150, o 150 não está aqui, ó, 150 não vai estar aqui, quando tiver andado esse mesmo ângulo, então o 150 vai ser igual ao cosseno de 30. Ah, tá. O cosseno de 120 vai ter o mesmo valor em módulo do cosseno de 60. Conseguiram pegar essa interpretação aqui, gente? Isso aqui, ó, vai ser uma matéria que a gente vai ficar bastante tempo vendo ano que vem. Só estou adiantando para vocês para a gente estudar essa aqui, ó. Isso aqui vai ser muito útil aí para quem for fazer vestibular. Facilita demais, gente. Então, ó, é o cosseno de 60, só que negativo. Então, esse sinal negativo que está aqui, eu vou multiplicar ele com esse aqui, ó. Né? Vou multiplicar esse sinal negativo aqui, com esse sinal negativo aqui vai ficar positivo. Então, eu vou ficar com 10 oitavos, mais 3 vezes 10 oitavos, mais 10 oitavos raiz de 3. Se eu colocar o 10 oitavo em evidência, eu vou ficar com 1 mais 3 mais raiz de 3. E esse aqui vai ser meu valor. Pediram para repetir o 150. Olha só. Só para a gente ter uma noção do círculo, tá? Eu tenho o círculo aqui. Tenho aqui... Tá no meio? Tá não, né? Tá no meio? Tá não. Tá. Se não tá no meio, agora tá. Olha só. Eu tenho o ângulo aqui de 45 graus. Vocês percebem que o cosseno não é esse eixo aqui? O cosseno não é o eixo x? Esse aqui não é o eixo do cosseno? Então, ó, se eu tenho esse aqui como eixo do cosseno, eu tenho um ângulo de 45. Então, eu estou falando que o ângulo de 45 tem o mesmo valor do cosseno desse ângulo que vai estar aqui, ó. Né? E qual o ângulo que vai estar aqui? Vocês saberiam me falar? Qual o ângulo que estaria aqui? Vamos falar ó, que esse ângulo aqui é de 45 graus. Qual o ângulo que vai estar lá do outro lado? 135, isso aí. Como é que a gente acha, Juan, o 135? Ó, é o 90 mais o 45. Então, esse ângulo é o 135. Então, eu sei que o ângulo de 135 graus tem o mesmo valor em módulo do de 45. Ah, rapaz, agora eu tô manjando, ó. Então a gente consegue calcular, por isso que a lei dos cossenos é legal, porque a gente pode calcular tanto para acutângulos quanto para obtusângulos, tá? Então vamos ver o outro valor de cosseno. Vamos ver esse azul aqui, ó. Se eu tiver aqui cosseno de 30 graus. 30 graus. O cosseno de 30 graus, ele vai ser igual ao cosseno de qual valor em módulo? Vai estar no outro quadrante lá. Que valor vai estar aqui? Quem arrisca? 30 graus vai ter quanto aqui? Isso aí. Então aqui, ó, vai ser o mesmo valor do 150 graus. E o de 60 graus?
E o de 60 graus? Que vai estar espelhado aqui. Deixa eu colocar 60 graus. Vai ser qual ângulo ali no outro quadrante? Isso aí, 120. Por que, Juan, que vai ser igual? Porque eu estou falando, gente, ó, que esse comprimento aqui, ó, esse comprimento aqui, já que o cosseno é um eixo x, esse comprimento aqui é igual a esse comprimento aqui, ó. Esse comprimento aqui, daqui até aqui, tá? É igual. Aqui pode não estar igual por causa do meu eixo que eu coloquei no local errado, mas é igual, ó, a distância aqui é igual, tá? Ou seja, a distância daqui até o ângulo de 45 aqui vai ser a mesma distância daqui até esse ângulo aqui de 135. A diferença é o sentido. Então, para ângulos agudos, na minha lei do cosseno, né, eu continuo com o mesmo sinal. Para ângulos aqui obtusos, né, para ângulos maiores que 90 graus, eu tenho aqui que os meus valores vão ficar negativos na lei dos cossenos. Consequentemente, eu vou somar na lei dos cossenos e aqui, consequentemente, eu vou subtrair, tá? Então, ó, o que aconteceu aqui? Eu somei. Por quê? Porque o meu ângulo era maior que 90 graus. Vou passar uma interpretaçãozinha para vocês, gente, muito legal, que é a seguinte. Essa interpretação aqui, ó. Eu tenho um triângulo retângulo. Não vou fazer retângulo, não. Vou fazer 3 triângulos aqui. Esse triângulo. Vou fazer um triângulo retângulo aqui. E vou fazer esse triângulo retângulo aqui. Esse triângulo acutângulo aqui. Olha só. Se eu considerar esses 3 triângulos aqui, se eu for relacionar, por exemplo, se eu for pegar esse ângulo aqui, o maior ângulo do triângulo, o triângulo obtusângulo, eu tenho que meu lado x é esse aqui. Portanto, eu veria que esse ângulo é obviamente maior que 90 graus. Se é maior que 90 graus, eu vejo que lá na expressão, né, se eu fizer lá x ao quadrado, né, ou fazer a ao quadrado mais a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2bc vezes o cosseno do ângulo alfa, do cosseno de arroba, eu vou perceber, já que esse ângulo é maior que 90 graus, esse valor aqui ele vai ficar somando, né? Mas na fórmula, quando eu for calcular o cosseno, automaticamente isso sai, tá? É por isso que fica esse sinal negativo. Por quê? Porque quando é menor, quando ele é menor que um ângulo de 90 graus, é como se ele considerasse um ângulo de 90 graus aqui e subtraísse esse pedaço, né? Quando é maior, o que eu faço com esse pedaço? Eu somo. Quando é menor, o que eu faço? Eu subtraio esse pedaço. E quando é igual a 90 graus, eu não faço nada. Por isso, essa lei aí, tá? E sempre funciona, gente. Perguntaram assim, ó, então 210 vai ser 60, 225 vai ser 45, 240 vai ser 30. Então, a gente vai prosseguir isso ano que vem. Por quê? Não tem um triângulo aí que tem um ângulo de 210, né? Mas é essa a ideia. Eu tenho que, 210 vai ser 30, né? Porque vai ser 180 mais 30 graus. Então, eu vou ensinar isso para vocês nas próximas aulas, né? Não se preocupem, não. Então, vamos completar esse quadrinho aqui. Tá? Olha só. Ele pede, utilize uma calculadora nessa questão e complete a tabela. Então, eu estou com a calculadora aí, não sei se vocês têm aí. Ele fala,
Seno de 10. Qual é o seno de 10? Quando vocês acharam aí? Seno de 10. Alguém tá com a calculadora? Achou aí o resultado? Tem que fazer na calculadora, tá, gente? Como? Vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês aqui. No caso, minha calculadora é científica, tá? Ó, aperta a teclinha, liguei. Aí tem uma teclinha aqui, ó, seno. Estão enxergando, ó, seno. Deixa eu ver onde é. Seno, tá vendo? Aí eu aperto essa tecla, seno. Beleza, apertei e apareceu aqui, ó, seno. Aí o que que eu faço? Escrevo 10. 10. Olha, seno de 10. Na hora que eu aperto o meu igual, ele me dá o resultado do seno de 10, que vai ser aí 0,17. Tá? Entenderam? Então a gente vai fazer para cada um. Seno de 10, deixa eu completar aqui com vocês, vocês vão completando aí comigo, tá? Seno de 10, 0,17, colocar 4 casas decimais. 17, 3,6. Beleza. Cosseno de 10. Cosseno de 10. 0,9848. Conforme vocês forem... Quem tá com o celular, dá para fazer pelo celular também, viu, gente? Seno de 170, vamos ver. Seno de 170. Seno de 170 vai dar aí, ó, 0,17. 17,36. Olha aqui, ó. Seno de 170. Estão vendo? 0,1736. Ah, e o cosseno de 170? Cosseno de 170. Cosseno de 170 deu menos 0,9848. Uai, Juan, tem alguma coisa parecida aí. Vamos ver. Qual é o seno de 35? Seno de 35 dá 0,5735. 0,5735. Qual o cosseno de 35? Estou fazendo aqui com vocês, gente. Mas façam aí também, tá? Aprenda a calcular isso aí. 0,8191. Seno de 145. Seno de 145, olha o valor que deu. 0,5735, a mesma coisa do seno de 35. 0,5735. E qual o valor do cosseno desse ângulo? Então, cosseno de 145. Olha só. Menos 0,81. Menos 0,8191. Estão acompanhando? Estão completando aí no livro de vocês? Vamos ver, 79. 79. Seno de 79. Seno de 79 deu aqui, ó, 0,9816. Quanto que dá o cosseno de 79? Cosseno de 79 dá 0,1908. Tá vendo? Vamos lá. Seno de 101. Seno de 101, olha aqui, ó. Quanto que deu? 0,9816 também. 0,9816. Quanto que dá o cosseno de 101? Olha só. Menos, tá vendo? Menos 0,1908. Uai, o que vocês perceberam aí? Alguém pode falar aí pra gente? O que vocês perceberam aí entre a relação entre ângulos suplementares? Né? Não tem como não reparar nisso aqui, ó. Olha isso aqui. Olha isso aqui.
Olha isso aqui. O que vocês repararam? Vamos ver. O que vocês repararam aí entre esses ângulos? São iguais, né? O seno é igual e o cosseno é inverso. Por que será que o seno é igual e o seno é inverso? Então significa que vocês conseguem calcular algumas relações. Então, ó, que relação existe entre o cosseno de dois ângulos suplementares? Tá vendo? Então, ó, os senos de dois ângulos suplementares, eles são iguais, e o cosseno, eles são o quê? O oposto, justamente. Então, vamos lá. Eu quero calcular agora, sem usar calculadora, tá? Agora é sem roubar. Calcular isso aqui, ó. O seno de 120 mais o cosseno de 135 mais o seno de 150. Calculem aí para mim. Vou dar um tempinho para vocês calcularem. Lembra essa relação de ângulos suplementares. Lembra a relação de ângulos suplementares. Vou dar um tempinho, vocês me dão a resposta aí. Então, o seno de 60 a gente calcula o complementar 180 menos 120 é 60. 135 menos 180 dá 45. Como eu sei que o cosseno é o inverso, né, na verdade é o oposto, né, então fica aqui, ó, menos cosseno de 45. 180 menos 150 dá 30, então seno de 30, o seno permanece o mesmo valor. Então, ó, somo aqui raiz de 3 menos raiz de 2 mais 1, acho minha resposta correta. Beleza? Galera, então, o cosseno suplementar é sempre negativo. Beleza? Fechou? Tamo junto? Entenderam? Beleza? Então, ó, até a aula de amanhã. Beijos. Bom almoço. Tchau, tchau.